Se eu te comer, quantas calorias consumo? É assim, isso vai depender. Nós temos vários tecidos, nós temos músculo, nós temos gordura, nós temos massa óssea e tudo isso tem um valor nutricional diferente. No geral, segundo alguns cientistas, o nosso corpo pode ter à volta de 125.000 calorias. Por isso, se me comeres todo, 125.000 calorias. Pois lá está, tipo, se comeres uma perna, as pernas têm... Como aqui é, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje temos o guia definitivo, completo para a contagem de calorias e macronutrientes. Contar calorias e macronutrientes é a coisa número 1 na minha lista do que é que vocês devem fazer para atingir os vossos resultados. Se vocês querem perder peso, comam menos calorias do que aquelas que precisam, do que aquelas que gastam. Se querem ganhar peso, comam mais do que aquelas que precisam, do que aquelas que gastam. É tão simples quanto isso e o mundo seria um sítio muito melhor se toda a gente soubesse quantas calorias precisa e quantas calorias está a comer. Aproximadamente, não é preciso saber mesmo ali ao pontinho, mas aproximadamente resolveríamos muitos problemas. Muita gente não sabe aquilo que está a comer, não tem noção das calorias que uma bolacha tem e depois abusam e é daí que surgem muitos problemas. Eu deixei no Instagram uma história para vocês mandarem as vossas perguntas, as principais dúvidas em relação à contagem de calorias e macronutrientes e hoje vamos fazer o guia passo a passo. Passo número 1 é muito simples. Vocês vão ter que ver este vídeo aqui, alguns aqui, e vão aprender a calcular as calorias e macronutrientes para vocês mesmos. Vão aprender quantas calorias precisam, quantos gramas de proteína, quantos gramas de gordura e quantos gramas de hidratos de carbono. Este é um passo muito importante, obviamente sem este não vão a lado nenhum, vão calcular isso, mas têm que ter noção de que os valores que vão obter são valores aproximados, ok? Para saberem ao certo quantas calorias precisariam por dia, tinham que ir fazer um teste científico em laboratório, essas coisas todas. A maior parte das pessoas não consegue fazer isso, então os cálculos dão-vos uma aproximação e depois vocês testam isto ao longo de 1 a 2 semanas e veem se ganharam, perderam peso, ficaram igual e fazem os ajustes. Eu naquele vídeo explico tudo. Passo número 2. O passo número 2 é escolher a aplicação que vocês vão usar para controlar a vossa dieta. Sim, vão precisar de um telemóvel ou de um computador com acesso à net. Existem duas aplicações principais e melhores que quase toda a gente usa. Em primeiro lugar, MyFitnessPal. É a aplicação mais usada, mas tem um problema muito grande, que é não controla as vitaminas, minerais, aminoácidos, ácidos gordos e isso tudo. Ou seja, basicamente só controla calorias, macronutrientes, não controla mais nada. Por isso a que eu não gosto muito de a usar. A melhor de todas é o Cronometer, que é a aplicação que eu uso. O link está aí em baixo, já sabem. Se quiserem inscrever por lá, estão a apoiar aqui o canal. E não é por isso que eu estou a dizer que é melhor. Estou a dizer que é melhor porque controla tudo. A sério, por mim ainda podia controlar mais coisas que eu ia adorar ver tudo ali ao detalhe. Mas controla todas as vitaminas, minerais, ácidos gordos, aminoácidos, opa, é incrível. É a melhor aplicação para contar as calorias e macronutrientes, por isso façam download pelo link aí em baixo, criem um perfil. A única dificuldade do Cronometer é que vão ter que introduzir o nome dos alimentos em inglês. O que pode ser mais difícil para quem não sabe inglês, mas também vejam isso pela positiva. Vão aprender o nome dos alimentos em inglês. Foi assim que eu aprendi o nome de muitos alimentos, porque pronto, são termos um bocadinho técnicos às vezes, e então é uma mais-valia. Oh yeah! Então, eu vou começar uma gravação de ecrã para vos explicar como é que eu faço tudo, como é que vocês vão estabelecer a aplicação para vocês mesmos. Ok, tem aqui a aplicação, isto está aqui não importa, que só estive a experimentar uma dieta. Ok, fazemos conta que estão aqui, dia 0, que vão carregar em Profile, vão preencher as vossas coisas e tudo aqui e tal, mas depois vão chegar aqui e vão a Edit Macronutrient Targets. Vão pôr o Diet Profile para Default Fixed Targets e vão preencher aqui com as vossas calorias, as calorias que deu com as contas, com os gramas de proteína que querem, com a gordura
e depois podem preencher os hidratos de carbono ou não. Porque os hidratos de carbono não é super importante preencher e atingir ao certo. Porquê? Porque vocês têm mesmo que atingir as calorias, isso é obrigatório. Depois, se atingirem mais ou menos a proteína e a gordura, automaticamente vão atingir os hidratos de carbono porque é o resto das calorias. Elas não têm mais nenhum sítio para onde ir, por isso eu não me preocupo muito com os hidratos de carbono. Eles têm que ser a maioria das nossas calorias, mas acabam por ser o resto. Atingir a proteína, atingir a gordura, mais ou menos, e depois atingir as calorias, automaticamente vão atingir os hidratos de carbono. Pronto, agora, vem aqui, carregam no mais, adicionar alimento. E como vocês podem ver, eu tenho aqui a minha lista dos mais usados. Se abrirem, por exemplo, comeram aveia, oatmeal, dry, eu peço tudo em cru e já vamos falar um bocadinho disso. Comi 100 gramas, ok, 100 gramas de aveia. Estão a ver? Pois já tem aqui e tem tudo que vocês atingiram com esses 100 gramas de aveia. As vitaminas B, os minerais, os hidratos de carbono, a fibra, a gordura monossaturada, polissaturada, ômega 3, ômega 6, saturada, transsaturada, colesterol e depois proteína, todos os aminoácidos. Opa, é por isso que eu adoro esta aplicação. E depois continuam assim sucessivamente. Não é muito difícil. Ok, e agora para responder a todas as vossas perguntas, eu tenho aqui uma lista das perguntas mais comuns que me fizeram. Alimentos crus versus cozidos. Como é que eu introduzo? Introduzo crus, introduzo cozido. O valor nutricional muda? É assim, normalmente o valor nutricional não muda muito, pelo menos nas calorias e macronutrientes, mas os alimentos cozidos têm tendência a inchar com a água, o que quer dizer que em peso vão ter uma quantidade maior do que em crus. A minha recomendação é, sempre que puderem, pesem em cru, ok? Porque é mais certinho. 100 gramas de arroz vão comer, 100 gramas em cru, eu introduzo tudo em cru, aveia em cru, feijão, às vezes até introduzo feijão seco, cru, por demolhar, as coisas todas. Se pesarem as coisas cozinhadas, ponham cozinhado na app. É tão simples quanto isso. Não é preciso complicar porque a app já tem essas coisas todas. Por exemplo, tem feijão cozido. O que eu faço normalmente até uso o feijão de lata. 300 gramas de feijão de lata, pronto. Aqui está. Como pesar uma refeição com vários ingredientes? Ok, digamos que vocês fazem uma receita, uma jardineira de seitá, em que tem ervilhas, tem seitá, tem batata, tem feijão verde, tem milho, opa, sei lá, tem uma carrada de coisas. Como é que vocês controlam isso? Minha recomendação é, em primeiro lugar, pesem em cru, introduzam em cru. Podem mesmo introduzir tipo mixed frozen vegetables ou assim. O ideal é introduzirem tudo, pesarem tudo em cru e introduzirem, e depois dividem pelas refeições que vão fazer. Por exemplo, imaginem que vocês fazem uma receita para 4 refeições. Vai-vos dar para 4 refeições. Fazem 100 gramas de arroz para cada, 400, pesado em cru, 200 gramas de jardineira para cada e 100 gramas de seitá para cada. Pesam tudo em cru, metem tudo na panela e depois simplesmente comem em 4 refeições. Já não precisam pesar mais porque já está pesado. Ok? Numa refeições vão comer mais, noutras vão comer menos, mas não importa porque ao fim vai bater certo na mesma. E então introduzem na aplicação aquilo que comeriam em cada refeição. 100 gramas de arroz, 100 gramas de seitá. Estão a perceber? Outra opção que vocês têm, tanto no cronómetro como no MyFitnessPal, é criar receita. Vocês vão ali a uma parte, criar receita, introduzem todos os ingredientes da receita e depois só põem quantas porções da receita que eu comi. Eu normalmente ponho que tudo que eu introduzi é uma porção e depois se comi metade, 0.5. Se comi um quarto, 0.25. Está a perceber? Pronto. Como fazer quando comem várias pessoas na mesma receita? Ok, imaginem que vocês cozinham para vocês e para outra pessoa. Como é que vão pesar isso? Simples. Pesam tudo em cru, idealmente, metem na panela e depois, ao tirarem para o prato, dividem a olho. É tão simples quanto isso. É o melhor que vocês podem fazer. Se é o perfeito ideal, não, mas dividem a olho. Outra opção seria, lá está, pesar em cozido e introduzir em cozido. Se forem alimentos separados, até fica fácil. Mas, por exemplo, acontece muitas vezes quando eu estou com a Ana, cozinhamos, fazemos o almoço para os dois, eu digo, eu quero 150 gramas de massa, ela come umas 75 ou assim, pronto. Tiro para o meu prato aquilo que me aparenta ser a grande maioria da massa e deixo tipo 75 gramas para ela. Claro que isto aqui com a experiência, ao longo do tempo, vamos ficando cada vez melhores a olhar para um prato e ver
quantas calorias é que aquilo tem, quantos gramas é que aquilo tem. Mas isto também vem com o tempo. Como fazer quando comemos fora? Ou quando não somos nós a cozinhar? Imaginem, chegam a um lado e já está cozinhado. Meus amigos, é fazer o melhor que podem. Introduzem a olho. Olham para aquilo, olham para o prato, olham para a refeição e veem, ok, deve ter aqui mais ou menos isto, deve ter aqui mais ou menos isto, deve ter aqui mais ou menos isto, e introduzem na aplicação aquilo que acharem. Se tiverem em cut, façam uma estimativa por baixo, que é para ter certeza que ficam abaixo das calorias. Se tiverem em bulk, podem fazer uma estimativa por cima, para ter certeza que passam as calorias que precisam. Simples. É preciso pesar tudo? É assim, não. Eu pessoalmente não peso frutas e raramente peso vegetais. No entanto, introduzo na aplicação na mesma, não é? Porque ao final do dia podem fazer uma diferença de 600, 700, 800 calorias. Agora, eu não pego numa maçã, peso a maçã, lavo, como e introduzo aqui. Não, eu pá, uma maçã, sei lá, 150, 200 gramas, dependendo, olho para o tamanho dela e vejo, e faço mesmo com as bananas, assim, que os vegetais também acabo por fazer o mesmo. Às vezes peso vegetais só porque já tenho o prato na balança, apesar do resto das coisas, é só pôr os vegetais, mas normalmente não peso isso, mas introduzo na mesma na aplicação. Próxima pergunta. Posso passar o valor de um macronutriente desde que não passe as calorias? As calorias são o mais importante de tudo. É o que vocês têm mesmo que atingir. Os macronutrientes já é um bocadinho relativo e por isso é que eu normalmente recomendo amplitude de mais 10, menos 10, mais 15, menos 15. Por isso a resposta é sim. Podem passar um macronutriente desde que não passem as calorias, porque na verdade não há recomendações de macronutrientes tão estritas nem para a proteína, nem para a gordura, nem para os hidratos de carbono. Por isso podem, mas lá está, isso vai depender. Vamos imaginar que tu só comes proteína e não comes hidratos de carbono nenhum. Se calhar a tua performance vai ser péssima. É preciso ter um bocadinho de bom senso aí. Conto a fibra nos hidratos de carbono ou separados, uma vez que uma parte da fibra não é digerida. É assim, a fibra tem calorias na mesma. A fibra... Olha um cão. Eu não conheço aquele cão. Porquê que isto aqui não é muito relevante? Porque vocês têm que atingir a proteína, têm que atingir a gordura e o resto das calorias são tudo para hidratos de carbono. Por isso, mais uma vez, é irrelevante. Desde que atinjas as calorias de hidratos de carbono, não precisa estar a separar a fibra dos hidratos de carbono ou ter a certeza. Por acaso o cronómetro faz isso. Ele diz hidratos de carbono, depois hidratos de carbono brutos, net. Pronto. Ele separa, mas não é isso que vai fazer uma diferença enorme desde que esteja a atingir os outros valores todos, vai ser automático. Os macros numa fase de ganho de peso ou numa fase de perda de peso? Os macros mudam, a percentagem muda. Não necessariamente, mais uma vez, aquilo que tem que mudar são as calorias. Se vocês estavam numa fase para ganhar peso e agora querem perder peso, cortam as calorias e automaticamente vão cortar os hidratos de carbono, a proteína e a gordura. É tão simples quanto isso. Normalmente o que eu faço é, quando passo para um cut, eu deixo a proteína sempre nos 2 gramas por quilo, baixo as calorias e automaticamente baixa a proteína e a gordura. Tão simples quanto isto. Pessoal, espero que tenha respondido a todas as vossas dúvidas sobre a contagem de macronutrientes. Espero que o vídeo tenha sido útil. Deixem o gosto do vídeo, deixem as perguntas aí em baixo se tiverem novas perguntas que eu respondo a toda a gente. E respondam uns aos outros se souberem também, por favor, que ajuda-me imenso. Se quiserem inscrever-se no cronómetro, usem o link aí em baixo. Se gostam do meu trabalho, se o meu trabalho é útil para vocês, se vos traz valor, considerem apoiar-me no Patreon. E eu vejo-vos no próximo. Peace.